Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato. Comigo, Otávio Panquesto. Antes de começar, eu queria falar alguns números sobre o podcast, que a gente está crescendo muito rápido, ainda bem. E a gente está tendo em 20 dias, a gente teve mais de 100 mil visualizações nos vídeos. Só que 89% não são inscritos das pessoas que estão assistindo os nossos episódios. Então, eu peço mais uma vez que você que esteja assistindo aos episódios do podcast, se inscreva para poder ajudar a gente a ter mais alcance e cada vez poder melhorar mais aí os episódios, tá ok? Conto com vocês aí. Bom, o tema de hoje será escovaria, o que ninguém te conta sobre esse modelo de franquia. Eu trouxe mais uma vez uma convidada oculta pelos motivos que a gente já falou aqui várias vezes, questão de retaliação, de contratos e uma série de outras questões que essas pessoas que tiveram franquias muitas vezes não podem aparecer para contar essa história delas. A gente vai intitular um nome como Angelina, na verdade o nome dela não é esse, é um outro, mas também por uma questão aí de ficar oculta, né? Então, a Angelina, ela é uma ex-franqueada do setor de beleza, mais especificamente de escovaria. Angelina, eu queria te agradecer. Muito obrigado por estar aqui hoje e poder contar aí sua história durante a sua trajetória dentro dessa franquia. Que legal, Otávio. Eu que agradeço. É, eu sei que é um pouco delicado essa questão de utilizar um pseudônimo, mas eu acho adequado para eu preservar a minha imagem. Mas o objetivo aqui, eu acho que também não é nem eu mostrar meu rosto, enfim, nem expor a marca, nem expor ninguém, mas só, de repente, dar esse pitaco de alerta para que as pessoas fiquem mais atentas. Sim, sim. Bom, eu queria começar, Angelina, é, perguntando para você qual que é a sua formação, qual a sua experiência profissional antes de você chegar na franquia, né, no segmento de franquia, qual que foi sua trajetória? Aí? Você contar um pouquinho da Sim. sua história para gente. Uhum. Eu sou advogada de formação, mas eu nunca atuei como advogada. Eu sempre trabalhei na área comercial. Trabalhei 25 anos numa empresa como CLT, numa grande empresa de comunicação. E eu tenho experiência com gestão de pessoas, auditoria de processos. E eu tive só um único trabalho. E aí veio a pandemia, eu fui desligada e fiquei um período assim maturando no que eu poderia fazer e decidi empreender. E aí foi quando eu me deparei com a franquia e foi quando eu conheci e já pensei em investir nesse negócio. E como é que você chegou nesse segmento específico? Você gostava do segmento ou foi pela questão financeira de encaixar com o que você buscava? Porque você deve ter pego o seu PDV, né? Não é nem PDV, sua rescisão, né? Contratual, essa coisa toda, o que você tinha juntado aí durante a sua jornada para poder investir no negócio. Foi isso mesmo? Foi mais ou menos isso. Eu conheci a franquia como consumidora, né? Eu era cliente e eu gostava do formato pelo fato da disponibilidade, pelo valor, que era uma escova barata, né? E sim, eu tinha o dinheiro para investir, é, e aí foi esse passo que eu dei. E eu conheci a franquia pelo Instagram também, e aí eu comecei a pesquisar, dei aquela olhada, vi que é, eles tinham assim uma vitrine bonita, né? Foi quando eu fiz os primeiros contatos e eles me mandaram assim os prospectos, né? De como era o formato da franquia. No caso, a sua franquia ela era nova, né? Não foi nenhum repasse, não, né? Você não comprou repasse, Não, não, né? não, a minha foi repasse já. Na, Foi é, repasse? Foi repasse. Na primeira oportunidade que eu encontrei com eles, eles me falaram de todo o processo da franquia, da possibilidade de abrir uma loja nova. Eles me mostraram tudo como se fosse uma loja nova. E o investimento também de loja nova, tudo na loja nova. Só que no final assim da minha conversa, eu peguei e falei: "Ah, não, será que não existe nenhuma..." Esse gancho foi até da minha parte.
eu peguei e falei assim, será que não existe nenhuma loja já pronta, assim, que eu não tivesse que passar por todo esse processo de obra, tudo, para que eu já pudesse já começar? Aí eu saí da reunião com aquela interrogação deles, que eles falaram assim para mim: ah, de repente existe sim, a gente vai dar uma checada aqui e pode ser que exista sim a possibilidade de uma loja já que esteja já andando. Aí quando a gente terminou a reunião e depois os próximos contatos, eles já me apresentaram a loja de repasse. Aí eu já fui para uma Mas você loja de chegou a repasse. ter acesso aos números dessa loja? Você falou, não, eu quero ver o financeiro, vou dar uma analisada no financeiro. Isso aconteceu? Sim, quando eu disse que eu gostaria, eu tinha mais interesse nessa loja do repasse, por quê? Porque eu estou numa localização e a loja nova, ela seria mais ou menos uns 150 quilômetros da minha casa, a loja nova. E essa loja de repasse, ela fica uma distância mais razoável da minha casa, então a minha prioridade seria a loja do repasse. E aí, falando em números com eles, eles, tanto na abertura de uma loja nova quanto dessa daí, eles me mostravam alguns números, mas esses números não eram assim reais. Os números de loja nova eram prospecção. E os números da loja de repasse não foram reais, porque eles falaram assim que os franqueados anteriores eles misturavam despesa pessoal junto com despesa de empresa e que estava um pouco bagunçado. E aí eu comprei aquele pacote já embalado que eu Mas, acreditei na nos verdade, números colocava meio que a culpa na gestão, né? No caso exato, que não sabia gerir e tal. isso. Eu comprei mesmo assim com os números da prospecção. Eu acreditei naqueles números, né? E na loja de repasse eu ainda até tive o ponto que eles falaram assim, ah, essa loja aí eles já estão com os clientes consolidados, é uma loja que está com um ano e alguma coisa, então você não vai começar do zero, porque quando uma loja começa do zero, ela tem que passar pelo aquele processo de captação de Sim. clientes, até as É pessoas. o amadurecimento, né? Demora um tempinho, né? Exato. Uhum. Então eu já até comprei, vamos falar assim, com esse plus de que a loja já estava com a cartela de clientes assim, um tanto quanto consolidada, assim, sabe? Uhum. E valores, por exemplo, o investimento para você comprar uma loja nova, ele tem lá toda uma previsão dentro da COF, né, e tal. Você vai gastar tanto com estrutura, com equipamento, com reforma, com a taxa de franquia e tal. E como é que foi essa questão, você comprando um repasse? Eles meio que calcularam o valor da loja mesmo pela venda, ou eles pegaram ali o que seria mais ou menos que você ia gastar dentro de uma loja nova e te passaram um valor? E se foi eles que passaram ou se foi a ex-franqueada, né, na verdade? Sim, a franquia ela tem dois tipos de negócio, né? Tem um negócio básico e um negócio expandido. E a única coisa que muda é o número de cadeiras. No negócio básico, ela previa um investimento de 350 mil reais e no negócio expandido, algo em torno de 390 mil. Eu comprei uma loja no modelo básico, só que eu comprei essa loja por 460 mil, fora a taxa de franquia, entendeu? Que eu tive que pagar para a franqueadora. Esse negócio eu fiz direto com os franqueadores anteriores, mas por intermediação da franqueadora. Tanto é que alguns valores eu passei diretamente para eles, porque era algo que estava pendente ali entre eles, então por De uma dívida, questão né, devia assim, ser. por uma questão assim de financeira, alguns valores eu passei diretamente para a franqueadora. Mas eu comprei essa loja é, por 400 mil reais e para eu dar o start nela, assim, eu tive que colocar mais 60 mil, porque tinha bastante coisa que estava assim, não tava bacana para começar daquele jeito, tive que comprar alguns equipamentos novos, escovas novas, coisas assim para botar a loja para Uhum. funcionar, eu tive que colocar 60 mil. Então, só nesse start aí foi 460 mil, mais a taxa de franquia. Quanto que era a taxa de franquia deles?
a taxa de franquia deles, a integral era R$ 50.000. Eu não paguei ela integral, eu paguei R$ 40.000. Pelo fato de fazer um treinamento um pouco mais enxuto, pelo fato de ter gente lá da equipe. Mas esse número aqui, até gostaria de fazer uma observação, porque como o intuito é, de repente, alertar, a franquia ela prevê esse investimento, né, de 350 a 390 mil. Eu tive esse start inicial aí de quase meio milhão, mas eu conheço franqueados que investiram 600, 700 e até R$ 1 milhão na franquia. E aí isso daí acaba sendo um ralo, né, que você coloca o dinheiro, você assume o compromisso e não tem como você desistir no meio do processo, né? Você está com um negócio andando, então como é que você vai falar assim, ah, não, eu vou parar por aqui porque eu estava prevendo 400 mil, eu já gastei 600 e tem mais alguma coisa para andar, né? E É, dentro desse... eu sempre bato muito isso, né, Angelina? Porque, assim, se eles colocarem que você vai gastar 1 milhão, 800 mil, eles não conseguem vender a franquia. Pois Então, é, normalmente pois eles é. colocam um valor mais baixo e como previsto, e aí quando você, Uhum, igual você fala, acabou de relatar, quando você está no meio do processo, como é que você desiste? É impossível. sim. Então você vai Uhum. pensar, eu vou perder mais dinheiro, né? Então eu vou perder muito dinheiro, já botei muito dinheiro no negócio, eu não posso desistir, eu vou ter que continuar. E você dá um jeito de arrumar dinheiro para poder abrir. Exatamente. E isso daí eles vão até adequando o discurso deles, né? Hoje eu acompanho eles assim nas redes sociais e o discurso da franqueadora é que ele está fazendo parceria com empresas de construção para garantir que tudo vai sair redondo dentro daquele previsto, tudo naquela base do checklist, ou seja, foi entregue uma etapa e você vai lá e paga, foi entregue a segunda etapa, você vai lá e paga. Mas essas parcerias eu vejo, assim, na minha opinião, é só mais uma maquiagem para aliviar essa forma ruim que essas obras estouram assim o orçamento do franqueado, entendeu? A gente ele faz esse discurso de solução, mas em outras franquias a gente sabe que existe é, empresas que fazem esse tipo de parceria que o orçamento continua estourando. Exato. Essa questão do homologado, ela é muito perigosa, assim, porque quando você tem uma Uhum, franquia que realmente ela é idônea, ela está preocupada realmente com o franqueado, o homologado, muitas vezes, ele realmente ele é até bom, né, para esse franqueado. uhum, Agora, quando não é exatamente o oposto. Ele homologa para quê? Para ganhar dinheiro em cima, né? Então, essa questão da obra é muito perigoso, porque você vai ficar investindo no homologado e você não tem controle da obra, muito pior, né, do que você poder uhum, negociar, né, e tentar um preço mais justo. sim, Não, é homologado, você é uhum, obrigado a fazer e você vai pagar o que o cara pedir. sim. Mas no seu caso, você não chegou a ter isso porque já estava tudo pronto, né, na verdade. Eu já peguei a loja pronta, eu só tive que colocar um pouco mais de dinheiro para tocar algumas coisas. A sua luzinha vermelha não acendeu quando você viu, por exemplo, que você acabou de relatar que você pagou diretamente para a franquia algumas coisas que eram relacionadas a dívidas, Uhum. né? Então, ou seja, você não acendeu a luzinha, não se falar, pô, esse franqueado tá com dívida, cara, peraí, alguma coisa tá E, errada aqui, não? então, a minha luz já deveria ter sido acendida até numa primeira reunião, mas sabe o que acontece? A gente compra um negócio de uma maneira muito, muito bem embalada, dentro de um discurso muito bonito. E a gente vê a loja bonita, a gente vê muitas coisas bonitas no Instagram e antes mesmo de eu assinar assim, em definitivo, eu falei com alguns franqueados. Só que como a franquia ela não é uma franquia assim muito madura, ela tem aí menos de 5 anos, assim, vai bater 5 anos esse ano, eu acho. É, vamos falar assim, os franqueados que eu falei na oportunidade, eles não tinham assim uma bagagem para me falar, assim, olha, aqui é bacana ou aqui não é. Eles tinham um discurso assim de que era pesado, é difícil, é, as pessoas é um processo um tanto quanto complicado, você tem que estar bem presente. Mas as pessoas me falando isso daí não me assustou, porque eu pensei assim, ah, eu vou conseguir tocar, eu vou conseguir fazer. E Seria como mais também um você... feedback mais sobre o segmento do que sobre a franquia, né, diretamente, né? Sim, eles não tinham assim uma bagagem para me falar naquele momento que o negócio não era bacana.
E também as outras, ou como todo ex-franqueado, né? Então acaba levando a culpa. É, quando eu ouvi assim, mistura despesa pessoal junto com despesa da empresa, eu pensei assim, realmente, vai ver que a pessoa não sabe gerir. Foi aquela primeira impressão que eu tive, né? Né? Que a gente sempre fala assim, né? Ele não sabe direito, eu vou fazer melhor, né? Vamos ver se eu Exato, vou resolver. exatamente. E essa questão da promessa inicial feita pela franqueadora, ela chegou a te falar assim, olha, esse cara não está gerindo bem, mas você gerindo bem, você vai poder ganhar tantos mil reais ou tantos por cento de lucratividade. Chegou a existir isso ou não? Eles não chegaram a te passar Sim, nada com sim. relação. Sim, sim. Desde a primeira reunião, eles mostravam que era um negócio muito promissor, um negócio rentável, autogerível, né? Onde a presença do franqueado era recomendada. E aí eu estava já na minha cabeça que eu iria colocar grande parte do meu tempo para fazer o negócio tocar. A questão do payback, eles me falaram que o payback era algo em torno um tempo assim estimado entre 18 a 24 meses. Aí eu vi isso daí como interessante também. Então, nessa promessa inicial, eu achei que estava tudo ok, né? Você chegou a fazer um cálculo disso? Por exemplo, você gastou 500 mil reais para montar, Exato. não, né? Para pegar essa loja. Você chegou a fazer Uhum. um cálculo de quanto você tinha que ganhar ali mensalmente para você ter esse payback aí por 2 anos? Ou Olha, o não? Ou meu você marido acreditou no que eles falaram e falou, não, vou é, conseguir, ficou por isso mesmo. é, eu acreditei no que eles falaram, né? Que de repente, como o meu modelo era um modelo básico, que era um modelo que demorava um pouco mais para eu receber esse valor de volta, então iria aí 2 anos, né? Mas no decorrer da administração, o meu marido, que é o homem das planilhas, assim, a conta não fechava. Eu sempre estava ali, assim, um mês eu fazia, mas no outro eu ficava para trás. Então, o outro mês eu empatava. Então, eu estava ali, assim, sempre correndo atrás para fechar meio ali no 0 a 0. Isso tudo dentro de uma normalidade, sem contar com nenhum imprevisto. Então, é, o que eles me falaram no começo, os números brilharam nos meus olhos, mas a realidade ela foi bem diferente. Falando um pouquinho da particularidade desse segmento, né, de escovaria em Uhum. específico, qual que seria um diferencial disso para um salão normal, assim? Você fala, é o quê? É a agilidade, é o preço, é o que você brigava por preço, era o quê? Então, a diferença de uma escovaria para um salão profissional é que na escovaria a gente oferece um único serviço, né? Então, o ticket acaba ficando um pouco baixo, né? Porque você só trabalha naquela naquela frente, né? Num salão profissional, você acaba podendo oferecer um combo de serviços que hoje é bem relevante isso, porque tá certo que a mulher ela vai atrás, o público lá da escovaria, ela vai atrás de um serviço rápido, assim, barato, né? E só que na maioria das vezes a mulher ela faz dois serviços casados, assim, às vezes ela faz o cabelo juntamente com a unha, mas até aí tudo bem que eu comprei a franquia ciente de que o, Que era só o isso, né? que era só isso, né? Mas o modelo é um modelo falho, porque na realidade a gente tem uma estrutura de salão de luxo muito instagramável, né? A gente atende uma cliente assim de alto poder aquisitivo, uma mulher que trabalha, ela quer algo assim rápido. São clientes que até poderiam pagar mais, elas estão ali pela conveniência e pelo preço baixo, né? Mas isso daí é um modelo que é falho e com um serviço único ele ingessa a tua possibilidade de escalar em faturamento, entendeu? Que você só ganha pelo volume e, e o volume também não é o que eu imaginei, né? É, porque eu ia justamente falar sobre isso, porque eu Uhum. sei qual é a sua franquia, obviamente, mas eu já vi outras do mesmo segmento que eu não sei se eles começaram também só com escovaria, mas hoje eu vejo que eles ampliaram mesmo o mix deles, eles fazem outras coisas.
exato. Talvez Eu vi enxergaram também. isso, né? Que não ia ter sobrevivência e começaram a agregar outros serviços aí. Eu acredito Você que chegou a sim. falar com eles, ô, Angelina, sobre E isso? Ou outros franqueados falavam sobre isso? isso daí, a gente tinha reuniões semanais, e isso daí era uma dor de todo franqueado, mas dentro do modelo, a gente não tinha estrutura para, de repente, colocar outros serviços, entendeu? Porque exigiria outros equipamentos, outras bancadas, e a loja ela Mais foi espaço, muitas estruturada. vezes, né? Exato, é. E a loja ela foi estruturada só para fazer esse tipo de serviço. Mas isso daí é uma queixa de muitos franqueados. As lojas maiores, eu acredito até que, de repente, para uma adaptação, até daria para encaixar outro serviço. Mas em lojas pequenas, isso daí já iria comprometer a estrutura em si. Ela não foi projetada para isso. Você falou da questão do valor, né? Que Uhum, era um valor que não era relativamente alto, era um valor mais baixo. E o que eu vejo muitas franquias fazendo é o seguinte, elas fazem pacotes e muitas vezes elas ainda agregam produtos de marca própria, né? Então elas colocam um monte de coisa lá dentro do negócio para poder agregar valor e aumentar ticket, né? Na uhum. sua, existia essa questão do pacote, da pessoa conseguir fazer um pacote maior para aumentar esse volume de venda, ou não? Ela ia lá, paga aquele valor ali e vai embora. Então, lá na escovaria, ela oferece também tratamento. E no tratamento, ela é onde o franqueado consegue agregar um pouquinho mais de valor no ticket, e também os profissionais lá de escova, eles também, a comissão deles, ela melhora também quando um tratamento desse daí é vendido. Esse tratamento é feito no próprio lavatório lá, demanda um tempo lá, mas é algo que é dentro do processo, assim, do processo de escova. E se houvesse essas vendas de tratamentos, o franqueado ganha um pouco mais e o profissional também. E a outra forma que eles colocavam era o pacote de recorrência, o clube de recorrência, né? Mas esse clube, na realidade, ele acabava ficando bonito no papel, né? Porque a cliente ela paga um X lá por mês e tem direito a tantas escovas por mês, né? Mas, ao mesmo tempo, no sistema da franquia, como a cliente não pode escolher o profissional, e isso daí acaba sendo ruim, porque às vezes a cliente vai lá, ela é bem atendida, ela gostou da escova, e ela pega e fecha o pacote de recorrência. Mas aí ela pega e vai voltar para fazer uma outra escova, ela não pode escolher aquela profissional que atendeu ela da primeira vez, e ela acaba caindo numa segunda, e na segunda ela não gosta muito. Então, vamos falar assim, enquanto o valor pago pela assinatura ele é reduzido, a cliente ela acaba não gostando pelo fato de não poder escolher, e ao mesmo tempo, para o franqueado, todos os custos da operação continuam sendo intactos, assim, sabe? Tudo opera no 100%, mas a receita ela acaba sendo ali mutilada. E isso, quando a gente compra, a gente acaba não se atentando, né, para esse tipo de coisa, porque a gente pensa assim, o clube é bacana porque acaba trazendo mais gente, mas isso daí não, ele não é tão bom quanto ele parece. E também existem algumas questões operacionais também que ficam complicadas, porque a franquia, só no período que eu estive lá, ela trocou de sistema 3 vezes com relação à administração desses clubes. E isso aí é uma confusão, porque quando você tira um tanto de cliente de um banco de dados e joga no outro, às vezes algumas coisas não batem, aí as clientes chegam lá achando que tem, sei lá, 4 escovas para fazer e ela só tem 2, e aí esse saldo vai acabando, ela acha que tem mais, e aí na dúvida você acaba cedendo e liberando mais escova de graça, assim, você pagando, né, arcando com os custos, sendo que na É, porque o profissional realidade, você vai ter que pagar, né? exatamente, o profissional paga o cheio, a comissão é cheia, o produto é cheio, todos os gastos são cheios, só o recebimento do franqueado ele é particionado aí, é diluído.
Pois é, você tocou num assunto aqui, por exemplo, que você falou da questão dele escolher profissional. Eu sei Uhum, que essa questão do serviço, de padronizar serviço, ela é muito difícil. Mas, por exemplo, no seu caso, isso deveria existir, porque não devia ter essa escolha de profissional. Todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, né? Assim, não teria que ter essa, exato, esse profissional é melhor, esse outro é melhor, não. Se é uma franquia, ela tem padrão, processo, eu vou fazer com qualquer um que ele vai fazer igual, sim. Uhum. Em tese seria. Só que em como, tese, né? em tese seria. Mas como a franquia, a operação, ela tem um fantasma muito grande que é a questão da rotatividade. Os profissionais que atuam como escovistas, eles são MEI. Então, eles não têm, assim, um vínculo muito forte com a gente. A gente tem um contrato lá, enfim, de prestação de serviço, de empresa a empresa, mas qualquer um a mais da concorrência ou de um salão vizinho, eles saem. Então, essa rotatividade é um fantasma que ela está lá todo dia. Então, todo dia você tá saindo gente, todo dia você está recrutando gente, todo dia você está fazendo uma entrevista, todo dia você está treinando gente. Então, vamos falar assim, dentro de um contexto lá, tem gente que está lá há mais tempo, então ela tem mais experiência, e tem gente nova também entrando, que acabou de. A franquia ela pede que o profissional só demonstre que ele saiba fazer uma escova lisa. Os demais, é, assim, tipos, modelos de escova, ele é dado em treinamento. Então, se de repente uma pessoa assim com pouca vivência profissional aparece lá e mostra que sabe fazer uma escova, a gente acaba demandando tempo de treinar essa pessoa aí 3, 5 dias para colocá-la no eixo para entender qual é os modelos de escova que a escovaria atua, os tratamentos, enfim, como é que é a dinâmica. Então, a gente acaba lidando com profissionais que estão um pouco mais tempo, outros profissionais que acabaram de entrar. Então, a entrega, a gente fala que é a mesma, mas a gente sabe que não é. Então, Por esse conta de... treinamento ele existia, né, o Angelino? Mas assim, ele era dado pelo seu profissional que já tinha sido treinado ou a franquia ela ficava, era recorrente ela ficar indo para treinar isso? Porque eu acho que é quase impossível eles fazerem isso, né? Pelo que você eles falou da questão treinam. de rotatividade de funcionário. Uhum. Dentro do contrato, eles treinam só a primeira equipe. Como eu peguei uma equipe que ela já existia, foi feito um treinamento lá só para alinhamento de conduta no início, mas para e pensa, assim, eu peguei essa equipe, 15 dias depois essa equipe já não era mais a mesma. E aí sai dois, entra um, e essa questão, ela perdurou durante toda a minha jornada, desde ali da minha primeira semana, onde de repente uma pessoa saiu, duas pessoas saíram, e foi até o último dia. Quando eu saí, eu deixei uma equipe assim com a equipe estava lá 100%, mas uma pessoa lá, uma sobra, mas você não pode assegurar quanto tempo de repente aquele pessoal vai continuar lá, assim, sabe? Porque, como eu te falei, qualquer DX a mais num lugar vizinho, todo o tempo que você demandou para treinar, vai tudo em vão, porque eles vão embora. Tem gente que fica um dia, uma semana, é impossível prever, sabe? Então, nesse segmento, na verdade, a mão de obra ela é um calcanhar de Aquiles, né? Sim, é bastante complicado. É Como é que era o bastante. pagamento desse pessoal, ô Angelina? Porque eu fiquei sabendo, por exemplo, isso é meio de praxe nesse segmento de beleza, de realmente todo mundo ser MEI e, ganhar, e ser comissionado, né? Não tem ninguém que é CLT normalmente dentro desse segmento, né? Então, dentro desse segmento, sim, existiam os profissionais que são MEI, mas as recepcionistas são CLT. Então, além de a gente ter essa questão da rotatividade com esses profissionais, a gente tem a questão das meninas que são recepção e são CLT. Entendi. E um. Ai, Pode desculpa. falar.
Não, um detalhe que eu queria falar é que quando a gente compra uma franquia dessa assim, a gente como investidor, a gente está pensando assim que é legal ter essa questão do horário ampliado, tipo, começa muito cedo, 7 horas da manhã e vai até a noite, 8 horas, abre no domingo, abre feriado. A gente vê isso daí como uma fonte de lucro, né? A gente pensa que o dinheiro vai entrar. Mas isso daí para o franqueado acaba sendo um fardo, porque ele tem que gerar a equipe, gerar turno, é, Vira uma é, fonte de despesa dobrada e às vezes até triplicada, né? Com exatamente, relação a profissional, né? exatamente. E isso tanto na questão dos profissionais, quanto também na questão da CLT. Você tem que estar lá num dia de feriado para, de repente, você dar aquele alívio para a tua recepcionista. É, você tem que estar lá o tempo inteirinho, porque até mesmo também quando tem movimento, é tudo muito bom. Agora, quando não tem movimento e você tem que ter equipe lá disponível, você tem que gerir até essa questão da ociosidade, porque senão as pessoas ficam desestimuladas, que tipo, eu estou lá num domingo, num Não ganha feriado, dinheiro, né? Que e ela não ganha ganha em percentual, dinheiro. né? Exato, aí você fica ali. Então, o franqueado ele fica assim, muito vulnerável, porque ele vê aquela dor daquela pessoa que está indo lá trabalhar e não está fazendo dinheiro. Então, você tem que, de alguma forma, dar algum estímulo. Você ajuda no transporte, você dá alguma coisa para ele, fornece um café, você faz algum ambiente minimamente assim mais humanizado para que a pessoa vá lá não só para cumprir uma obrigação, mas que fique uma coisa mais assim tranquila, entendeu? E isso não está lá nas planilhas, sabe, de Excel quando tu vê. Pois é, a franquia, então ela colocava que obrigatoriamente o seu horário teria que ser esse, por exemplo, estendido, e ele colocava isso como um diferencial para você. Isso está dentro do seu contrato, você não podia mudar esse horário. Por exemplo, você chegou e viu que realmente não tinha movimento nesse horário. Você conseguia mudar isso ou você estava engessada? Não, eu estava engessada, porque quando eu comprei, eu sabia que o horário era assim um horário bem estendido e eu sabia que funcionava sábado, domingo, feriado. E dentro do sistema da franquia, eles vendem muito bem bonito uma questão de uma gestão partilhada, vamos falar assim, onde eu compro assim e a equipe vai autogerir. Então, de repente, eu não posso trabalhar no domingo de manhã, então eu vou lá e aciono um outro colega para ir lá me cobrir. Quando eu comprei isso daí, muito lindo, muito maravilhoso, né? Só que na Ou prática, isso seja, daí você não participava então nessa questão de escala, era por conta dos funcionários, eles que faziam essa escala? isso no papel, sim. No papel era que a escala existe uma turma da manhã, uma turma da tarde, mas vamos supor que uma pessoa da manhã não viesse, aí ela no papel era para ela acionar um colega que de repente viria à tarde para ele ir pela manhã, sabe, para cobrir o horário. Então, quando eu comprei aquela gestão partilhada muito linda no papel. Só que na prática, você lida com pessoas que são pessoas que às vezes ela tem uma educação muito base, são pessoas assim que às vezes têm uma comunicação truncada. Então, é difícil de você gerir, entendeu? Porque às vezes uma ou outra até é, sabe fazer essa dinâmica acontecer, mas muitas das vezes era o telefone do franqueado lá, no meu caso. Olha, eu não posso ir porque aconteceu isso, eu não posso ir por conta daquilo. E aí você, né, tem que administrar aquilo. Ainda falando um pouquinho de mão de obra, Uhum, eu tive uma amiga que ela teve um salão uma vez, né? E ela relatava muito que ela tinha uma questão que era muito difícil nesse segmento, que era a questão do ego. Por exemplo, ela tinha alguns profissionais que realmente as pessoas gostavam mais e essa pessoa meio que vira uma estrela, né? Então ela não uhum, conseguia controlar essa pessoa, era muito difícil. Também tem isso na sim, questão da escovaria? sim. Olha, dentro da escovaria, a gente tem profissionais que são
100%, assim, são mulheres muito batalhadoras, que se dispõem a deixar filho em creche para ir trabalhar, né, e correr atrás, mas nesse meio também tem muita gente assim que desagrega a equipe, né? Vamos falar assim, desestabiliza, é muita fofoca. E isso daí não está na ficha, né? Quando a gente contrata alguém, não está lá na ficha de para a gente mensurar, né? Então, são coisas que desgastam assim, no dia a dia, e se, de repente, você não consegue conduzir isso, acaba desagregando, né, o grupo. Então, por mais que, de repente, você queira delegar assim, para alguém, coisa que na loja não existe a figura do gerente, né? É, é muito difícil de Mas ele administrar. não existia essa figura por quê? Porque a franquia não falava para não ter, ou você não tinha recurso para não ter, ou você não achava necessário, o que que é que você... Por que que não tinha um gerente dentro da loja? Ou você tinha que ser É, esse gerente? no período que eu estava, não existia a figura do gerente. Ela, é, dentro dessa gestão partilhada, entre os profissionais existia essa questão de repente, um chamar o outro, não existia. Hoje eu sei que ele já coloca essa questão de um gerente, pelo fato de aliviar o fardo assim, para o franqueado, né? Só que eu sei que se de repente eu contratasse uma gerente, esse valor ele estaria que está na folha também, né? E eu não tinha essa gordura para poder queimar, entendeu? É, é difícil, não dá para falar que, numa loja dessa eu vou contratar uma gerente ou duas, e porque não sobra, não tem, a conta não fecha, não vai fechar essa conta. E o Então desafio já devia com. ter até previsto por eles, então, né, para não colocar, porque sabe, se colocar, você não ia ganhar dinheiro nenhum. Exatamente, exatamente. Ou ia Mas é um trabalhar no desafio, vermelho, né, que ainda é pior. pois é, pois é. Mas é um Você- desafio essa questão da gestão das pessoas. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Qual que é o maior desafio que você achou durante esse seu processo? Você acha que é realmente essa questão da mão de obra ou você acha que é vender? Ou tem Então, outros, né, ainda nesse miolo? eu acho que é, é um, é um combo, né? Na gestão de pessoas é muito complicado, porque acaba sendo uma novela mexicana ali, né? Misturado com reality show, assim, de barraco, né? Onde que você tem que administrar uma briga por uma tampa de, de Tupperware, uma garrafa de água, você tem que administrar isso. E falta, atraso, a, a baixa profissionalização, né? Mas também essa questão do salão ter alguns dias de alta e muitos dias de baixa é muito difícil administrar, porque um salão ele tem o dia bacana que é sexta e sábado, e a loja também. A loja na sexta e no sábado é um dia muito bom, mas é algo que é cíclico, né? Porque é, existem os dias de menor demanda, existem os meses de menor demanda. Aqui, onde eu tinha loja, por exemplo, nos meses de janeiro e fevereiro, as pessoas costumam ir para o litoral e você fica 2 meses ali com a loja às moscas. E, E mas pior os que você tem custos que manter todo o pessoal, né? tem que manter equipe, porque como você fica na dependência de um aplicativo, então você não sabe quantos clientes você vai ter. Pode ser que alguém agende um serviço de última hora e você tem que ter gente ali. E, enfim, você tem que continuar com o barco assim, com gente, assim, sabe? Porque não existe previsão. Um dia você volta para casa, a agenda está relativamente vazia, mas como é um sistema online, de repente a pessoa pelo aplicativo, 11 horas da noite, a pessoa fala, opa, eu quero esse horário aqui amanhã às 7 horas da manhã. E tem horário, ela pega. Então, no dia seguinte, quando tu abre a loja às 7 horas da manhã, tem que ter gente lá A para pessoa tá lá, né? atender.
Uhum, tem que ter. Esse negócio do sazonal que você falou, teve uma vez que eu passei em frente a uma loja que era especificamente de escovaria mesmo, e era perto do Natal, era Ano Novo, acho que era Ano Novo. Uhum, Tava entupida e tinha muita gente do lado de fora da loja, assim. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, aham, meu Deus do céu, olha esse negócio. Tinha assim, muita gente, tinha tipo uma mureta em volta da loja e uhum, as pessoas sentadas na mureta esperando. sim, E igual você falou, né? Quando você olha ao primeiro momento, você vai falar, nossa senhora, esse negócio é maravilhoso. sim. Olha a quantidade de gente esperando por um serviço. Sim. É, a loja que eu tinha, ela ficava num mall, assim, então existiam outras lojas também, e aí os outros empresários que você acaba fazendo amizade, eles viam o movimento e falavam, nossa, que bacana isso aqui, né? Nossa, que Tá ficando legal isso rica, aqui, né? Você tá ficando que rica. legal isso aqui, mas na hora que você senta e você olha os seus gastos e vê esse gargalo, assim, de gerir esses turnos, gerir essa equipe, aí você pega e fala assim, poxa, eu queria muito mais do que isso. Eu estou trabalhando assim um terço da capacidade que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse muito mais, né? Mas assim, aos olhos das pessoas, parece que é tudo muito assim dinâmico, né? Quanto que esses profissionais ganham, hein, de comissão? É 50%, 60%, é o quê? 40%? É, em torno de 30%. É, 30%, né? 30%, é. A franquia, ela acaba, vamos falar assim, incorporando algumas regras, assim, sabe? Ah, ela fazer alguns incentivos, tipo, o profissional se manter-se e por X tempo ele vai ganhar um DX um pouquinho a mais. Mas isso daí era muito complicado de você estar gerindo, porque isso aí acaba gerando conflito entre a equipe, entendeu? De repente, uma pessoa está ganhando no mesmo trabalho um X e o outro do colega do lado está ganhando um X mais um, sabe? Então, mas Aham. em torno de 30%. As pessoas até em meses assim de alta demanda até que recebem uma quantia assim justa, mas a pessoa ela tem que trabalhar muito, assim, sabe? Ela tem que dobrar o turno dela, ela tem que se dispor a de repente vir numa folga. É aquela pessoa assim que queira arregaçar as mangas e queira vir de verdade, assim, sabe? Então, ela até tira um valor razoável, mas isso em meses que a demanda é alta e também se ela está com esse sangue nos olhos de querer fazer dinheiro. Quanto você pagava de royalties lá, Julinho? Eu pagava 5%. 5%, né? 5%. E com relação à concorrência, né? Porque esse segmento, igual você falou, ele é zero fidelidade, né? Uhum, Então, por exemplo, um profissional pode sair e levar todo mundo, seus clientes, e ainda, às vezes, muitas vezes ainda cobra mais barato que você, né? Existia isso muito lá com sim. você? Então, só complementando, eu falei que eu pagava 5% de royalties, né, sobre o faturamento Uhum. bruto, mas também tinha 2,5% de publicidade também, que é sobre também o faturamento. Só fazendo essa dentro. Quanto à tua pergunta de concorrência, né, é, eu acredito que se a gente faz um bom serviço e tem uma boa entrega, a gente nem deveria se preocupar com a concorrência, né? Agora lá, como o modelo efetivamente ele não funciona, existe essa rotatividade e essa rotatividade acaba gerando, hora ou outra, um mau atendimento. Os produtos também, os produtos em si, eles não são assim uns produtos premium, eles são uns produtos assim básicos, assim algumas coisas assim genéricas, né? Então, uma cliente que é uma cliente consciente, ela valoriza assim um produto que é bom, de um produto assim que é razoável. Então, eu acho assim que a concorrência não existe, porque se uma pessoa ela quer um produto assim muito top, ela sabe que ela não pode ir ali no fast food assim da escova, entendeu? Então, são assim públicos e públicos.
E o seu Ali, qual que era nesse caso? Era o top? o meu, eu atendia cliente top, mas é aquela mulher que trabalha, que é rapidez e que é conveniência ali, assim, sabe? Ela quer algo muito rápido. Uhum. Se, se ela quer alguma coisa um pouco mais elaborada, a gente já não teria o que oferecer, entendeu? Então é mais aquele serviço rápido, assim. Então, para você não tinha essa questão de brigar por preço, né? Se você quisesse, por exemplo, Não, colocar um valor mais cheio, você conseguiria e não ia perder cliente. não. Eu, Mas você não eu tinha essa acredito. liberdade, tinha, Jenny? Não, não tinha. O preço é um preço único. A única coisa é um preço único, só existe uma diferença para quem tem aqueles cabelos de mega hair, assim, que são tipo aqueles apliques, assim, que são Uhum. mega hair, o nome é mega hair mesmo. Então, existe uma diferença com relação a se a pessoa tem um cabelo com mega hair. Mas o preço era único. E esse preço único, ele é muito bom também no discurso, na hora que você vende, né? Você fala assim, independentemente do cabelo, independentemente do modelo, você paga um preço X, mas isso também, assim, no dia a dia, é complicado pelo fato de aparecer uma cliente, às vezes, com um cabelo muito volumoso, um cabelo muito comprido, um cabelo que demanda mais tempo, então, às vezes, é, você acaba demorando mais tempo e ela vai pagar a mesma coisa, entendeu? Entendi. Então, Será que eu... qualquer região era o mesmo valor. Você estando no sul, no Qualquer... nordeste, no norte, qualquer um é o mesmo valor. Sim. Uhum. Você ficou 2 anos, não foi, nessa operação? Quase 2 anos, 1 ano e meio ou quase 2. Uhum. E quando é que você começou a perceber, Angelina, que você falou, cara, não, para mim não dá mais, assim. Quando é que você Uhum. teve esse start de falar assim, tem que sair porque o negócio tá ficando feio aqui? Uhum. Então, Otávio, a conta, ela não estava fechando. Porque no DRE você colocava lá uma despesa bem minimalista, assim, sabe? Porque a franquia ela falava assim que no DRE deveria constar o que refletia no desempenho da loja. Mas isso daí era um sonho assim muito minimalista, porque ali esconde a verdade. A verdade é que existe um monstro de despesa que a franqueadora ela finge não existir, mas a gente sabe que ela está lá, tipo compra e conserto de equipamento, motoboy, manutenção de ar-condicionado, é, manutenção dos ralos, que os ralos eles entopem porque Cabelo, existe né? cabelo, o produto que a gente usa ali acaba condensando, então o ralo foi mal projetado, enfim, tem esses gastos aí extras, né? E também, Eles fazem então um DRE de voo de cruzeiro, né? Ou seja, nada vai dar sim, errado, tudo vai dar certo, e é esse daqui o DRE. exato, exato. Então, e dentro desse contexto aí, existe a figura do influencer, né? Eu falei para ti que eu pagava 2,5% de publicidade, né? E no meu contrato existia uma cláusula muito genérica que eu tinha que acatar as campanhas publicitárias da rede, ok? Mas essas campanhas também não eram claras para mim, não eram transparentes as despesas. E, mas dentro desse contexto, eu tinha que atender as influências. E era um rol assim gigante. Então a influencer eu tinha que atender e ela poderia ir quantas vezes ela quisesse durante a semana e tinha uma lista assim interminável dela. E É, eles te passavam essa lista? Como é que era? Você que ia atrás? Como é que funcionava essa questão? não, eles têm lá um programa que eles fazem essa captura, assim. Se por acaso eu também entendesse que, de repente, determinada cliente seria interessante, se ela tivesse, assim, um engajamento legal, assim, nas redes sociais, eu poderia sugerir. Mas eu acatava uma lista que eles já tinham. Então, essas influências, elas iam na loja. E aí, às vezes, uma ia 3 vezes na semana e ela fazia todo. E não eram, como eu te disse, não era uma influência, eram várias. E aí, às vezes, essas entregas
era legal, ela fazia um vídeo, postava e mostrava o processo, falava da dinâmica, era bem bacana, mas tinha outras que a gente tinha que lidar com o ego delas e também ela fazia uma foto assim de um café na bancada, assim, sabe? Às vezes não marcava a loja, não marcava a marca, e eu tive a gota d'água para mim foi que eu tive uma delas e ela teve até uma atitude racista lá dentro da loja e eu tive que intervir junto com a franqueadora, falar que eu não admitia um tipo de conduta daquela, né, por conta de uma influência ou por conta de qualquer pessoa que fosse o caso. Mas aí eu bati de frente com eles e eles falando assim que eu tinha que atender, que era importante para a marca, isso, que aquilo. E aí eles falaram assim, ó, se você não atender, nós vamos te notificar. Aí eu fui ver o contrato tinha aquela cláusula genérica lá, em momento nenhum falava na questão das influências. Aí eu pensei assim, caçamba, por que eles vão me notificar, sendo que eu estou cumprindo tudo que está no contrato e, na realidade, é eles que estão me colocando essa questão da influência goela abaixo. Então, quem vai notificar eles sou eu. Aí, beleza, eu notifiquei eles. Notifiquei, nessa notificação eu coloquei tudo que, de repente, eu não estava sendo atendida. Eu queria um treinamento, assim, para alinhar, alinhar, assim, os processos com os profissionais, assim, de vez em quando, não tinha. Queria um treinamento das meninas da recepção em matéria de sistema, porque hora ou outra estava mudando, então eu não tinha. Eu queria um marketing exclusivo, assim, para chamar um pouco a minha loja, assim, para ver se fazia uma questão de movimento mais local. Eu não tive. Aí eu fiz uma notificação para ele, dei o prazo para ele e eu não recebi resposta. E aí Então, você já se tornou uma persona não grata, né? Porque isso normalmente é o que exatamente. acontece. Uhum, exatamente. Aí foi quando eu vi que eu não estava sendo dona do meu próprio negócio, não estava sendo dona do meu tempo, e eu virei uma prisioneira do meu próprio negócio, trabalhando assim demais assim para eles. E nesse momento eu percebi que o negócio já não estava assim bacana, entendeu? E você não teve o E retorno do seu dinheiro, né? então, eu fechei, como eu fiquei pouco tempo com a operação, eu acabei fechando no 0 a 0. Eu vendi a franquia assim, por um pouco menos do que Não, mas aí de você teve o repente. retorno porque você fez a venda do negócio, não por conta Uhum, do. Você operou quase 2 anos. Se o payback era 2 anos, você teria que ter recuperado esse valor durante esses 2 anos sem ter que vender, não é isso? exatamente, exatamente. E Você eu, recuperou porque vamos você falar, fez a venda da loja para outra pessoa, né? exatamente, eu só recuperei o dinheiro que eu investi inicial, só isso. Agora, e dentro dessa conta ainda, que eu acho muito grave, não está o meu trabalho, porque é, eu tinha uma jornada de trabalho muito além da loja. Vamos falar assim, a loja abria às 7, mas eu estava preparada antes desse horário. A loja fechava às 8, eu, eu ficava muito mais. Eu trazia trabalho para casa, trabalho de emitir nota, trabalho de, enfim, E você não de tinha mandar prolabore, não tinha nada, né? nada, nada, porque se eu enfiasse esse Prolabore, aí sim eu ia fechar negativa todo mês mesmo. Né? E esse seu processo de saída de encerramento, você mandou essa notificação com a sua insatisfação, e aí depois que você falou, eu quero sair, como é que foi isso? Eles que botaram preço na sua loja, como é que funcionou a sua saída? Foi igual a quando você comprou o repasse? Olha, eu vou te falar, dentro de uma dessas reuniões assim que semanais, onde os franqueados trazem as suas dores assim, ele me tratou de uma forma bem ríspida assim e falou que se de repente eu não estivesse satisfeita com o modelo de negócio, que eu ficasse à vontade por sair. E aí foi quando eu cheguei à conclusão que de repente a conta não estava fechando. Eu peguei e ele também não tinha me respondido a, a notificação. Eu decidi mandar um e-mail para eles falando que eu estava disponibilizando a loja para repasse. E aí Mas aí você eu fez isso da sua cabeça, né? Você não chegou a contratar uma pessoa para fazer esse e-mail, alguma coisa desse tipo, não, né?
Não, não, eu fiz isso por mim mesma. Eu fiz isso seguindo o Ah, porque você é contrato. advogada também, né? Sim, sou. Uhum. Eu fiz isso seguindo o contrato e aí eu peguei e abri o prazo, é o prazo para eles lá, para eles verem se eles queriam comprar. Eles manifestaram interesse que não queriam. E aí eu apresentei assim uma outra pessoa para ele, assim, só apresentei assim em falar, porque a pessoa foi lá, viu como que era, mas a pessoa que acabou comprando foi por indicação deles. Então a pessoa comprou mas por indicação deles. Então foi isso que aconteceu. E foi um processo assim bem, ai, como é que eu posso dizer? Bem simples. Ah, sai um franqueado e entra outro. Ah, ok, a loja foi vendida? Não teve Ah, nenhum ok. desgaste a mais aí, né, Não, nesse sentido, não né? teve não teve. E diferente do quando eu peguei a loja em condições assim de uso que não estava bacana, a equipe também acabou ficando um pouco tempo comigo, eu acabei entregando a loja para a nova franqueada lá, a loja estava redondinha em matéria de equipamento, em matéria de coisas que a gente utilizava no dia a dia, e também com a equipe, por incrível que pareça, naquela oportunidade a equipe estava bacana, e ela estava assim 100%. Não estava com nenhuma cadeira vazia, porque cadeira vazia também é sinal de dinheiro não entrando, porque na oportunidade que você tem de fazer dinheiro, ou seja, numa sexta ou num sábado, se eventualmente você ainda dá o azar de não ter escovista para trabalhar naquele dia, o dia que você tem para faturar, às vezes você não consegue, porque você não tem gente ali. A Então eu cadeira vazia consegui. que você fala é não ter um profissional ali para atender, né? Sim. Uhum. Então, vamos falar assim, foi um processo bem prático, vamos falar assim, ok, vendeu, no tal dia você entrega a operação, e eu fiquei um outro dia lá treinando um pouco essa pessoa, e depois eles assumiram, mas foi uma coisa assim muito prática, assim, e é uma coisa que eu acabo ficando um pouco assim intrigada, porque na realidade a taxa de franquia ele recebe toda vez que ele passa o negócio, né? Né? Então Mais é, dinheiro para é dentro. mais dinheiro para ele. Então dentro do processo foi só mais uma etapa, e para as pessoas que olham assim de fora só saiu uma pessoa e entrou outra. Então o negócio continua rodando, né? Né? Às vezes nem passa desapercebido, né? Uhum. Gente. Então, o seu prejuízo financeiro, na verdade, não foi tão grande por conta dessa venda, né? Porque se você tivesse fechado as portas, você tinha perdido tudo. Exatamente. Eu acho que se eu saí no momento certo, porque para mim já não dava mais, né? Porque eu não estava vendo o meu trabalho sendo remunerado ali, eu não tinha um minuto de sossego, porque meu telefone não parava um segundo. Eu acabava por vender essa imagem aí que eu não não estava assim 100% confortável. Eu vendi e eu fiquei no 0 a 0, mas o meu trabalho eu acabo não colocando nesse bolo aí, que eu trabalhei esse período inteiro aí de graça para ele. Pois é, isso que eu ia te perguntar essa questão emocional. Como é que ficou isso? Desde que você entrou, como é que ficou seu emocional depois que você saiu? Isso teve muito reflexo em você, eu digo como profissional mesmo daqui para frente, Sim, olha, de Otávio, acreditar, né, no segmento de franquia, de é, negócio, ou o que seja, né? eu me senti enganada assim, de verdade, porque eu comprei um negócio de sucesso e eu fiz tudo, absolutamente tudo que eu poderia para ver esse negócio funcionar, assim, mas eu não vi retorno e a gente, para a franquia, a gente é um número só. A gente está Sim, lá, a gente acaba nem sendo um empresário de verdade, porque eu me via como um empregado de luxo para ele. E você banca tudo e você ainda tem que repetir aquele script bonitinho deles, né? Mas
eu te falo que isso daí não é uma dor só minha, é uma dor assim sistêmica, né? Quando eu vejo hoje uma entrevista da Dona Irene lá no segmento do chocolate lá, você fica muito abalado. E isso, vamos falar assim, a gente acaba fazendo amizade com os outros franqueados também. Então, eu sou uma pessoa que, vamos falar assim, eu não tenho grandes compromissos assim, não tenho criança pequena, assim, não tenho ninguém que dependa de mim, assim, então, tudo bem eu chegar em casa às 10 horas, mas você vê outros franqueados assim, tem pouco tempo com filho, que deixa a família de lado. Então, mas mesmo assim comigo é complicado também, porque você não se sente valorizado, você colocou o teu dinheiro ali e agora tu está vendendo para, de repente, só não perder, para pegar o dinheiro que você colocou lá no começo. E você ser usada, né? Porque a gente acaba fingindo, né? Entrando nesse teatro, né? Porque eu também vendi a bandeira de que e tem toda uma causa social por trás, né? Fala assim, eles vendem assim, a cada produto vendido que tinha os produtos que vendiam lá, assim, shampoo, uma coisa básica. Cada produto vendido, eles doam um dia de beleza para uma mulher em situação de risco. Nossa, eu nunca vi isso. Isso é muito bonito no papel. Que as embalagens são recicladas, não sei o quê. Mentira, isso daí vai no lixo comum lá do condomínio. É, então, são mentiras que eu contava também, entendeu? É Para as bonito para pessoas. vender, né? É bonito para vender, mas assim, no dia a dia não é. E vamos falar assim, você não tem uma liberdade de fazer uma viagem, assim, sabe? Eu vou tirar 3 dias ali para eu dar aquela desligada do local, assim. Não dá, não dá, porque o teu telefone está ali, tu não sabe se vão abrir a loja, se... É uma bomba relógio. Na realidade, é uma bomba relógio que fica ali na tua mão. E Eu a Gênia, comprei a depois que franquia. você saiu, você não ouviu igual a dona Irene lá que falou que eles falavam que ela comprava muita roupa, que o problema era a gestão dela. Para você também não foi para esse rumo também não? Você não ouviu nada falando a respeito disso de você? Não, ouvi sim. É uma coisa que também me marcou. Acaba sendo um deboche institucional que eles fazem, sabe? Quando um franqueado sai, é, vamos falar assim, eles fazem uma piada, vamos falar assim, e não são pessoas despreparadas. Às vezes, que nem no meu caso, eu sou advogada, existem procuradores, vou falar mais uma figura feminina, mas existem homens também, mas existem procuradoras, existem médicas, existem várias pessoas que estão ali zelando para o seu patrimônio, então, e tem outras atividades, enfim, mas eles debocham disso. Eles falam assim, fulano saiu porque ele é fraco, empresário de verdade aguenta a pressão. Quando eu saí, no dia seguinte, nas redes sociais, eles falaram assim, agora sim, a loja XYZ está em boas mãos. O que eles querem dizer com isso? Que quando eu estava lá, na minha gestão, bancando todos os custos, segurava o pepino sozinha, então eu não estava? Né? É o tipo de postura que revela muito mais sobre o caráter deles, nesse caráter assim, de vender um sonho muito bem embalado e não dá nenhum valor para quem rala lá e está lá todo dia para tentar fazer o negócio dar certo, né? E fazer o nome deles, sendo que a gente não está levando nada com isso. É muito complicado. Esse negócio, fazendo um paralelo com a bolsa da Dona Irene, é esse deboche mesmo institucional que eles fazem da gente, assim, sabe? Chamando a gente de fraco e falando que agora o novo franqueado, agora a loja está em boas mãos. Você acha que é o segmento que é falido? Você acha Olha, que a eu franquia, acho, se ela mudasse algumas coisas, ela poderia ser uma coisa que fosse boa, benéfica, ou não? Esse segmento realmente ele é muito difícil e é muito complicado de trabalhar. olha, Otávio, eu nem vou dar palpite nesse ponto, porque senão eu vou abrir possibilidades para eles, assim, sabe? Mas eu acho que o sistema é falho. A franquia no Brasil, ela acaba sendo uma armadilha disfarçada de segurança. Eu acredito que esse movimento assim do teu canal, dessas pessoas que estão mostrando assim esse outro lado,
é para abrir os olhos das pessoas e que, de repente, esse movimento a gente se una e possa mudar algum tipo de política, que nem eu falei no começo lá, sabe? Eu não quero denegrir a marca, eu não quero nada disso, mas a franquia, ela está muito respaldada assim, em leis que a protegem. Vamos falar assim, nesse período que eu estou fora, ninguém nunca me ligou para perguntar assim, como é que deixou de ser? Todo mundo compra aquele cenário muito bonito, entendeu? Então, acaba, eles acabam passando isentos. Mas eu acho que esse movimento, assim, agora a gente tem lá a associação, a união lá dos franqueados. Eu acho importante a gente ficar de olho nesses movimentos e apoiar, porque tem muita gente sofrendo, perdendo patrimônio, perdendo tempo, perdendo saúde, e ninguém está vendo isso. E, por outro lado, eles estão colocando dinheiro no bolso deles, porque a expansão é uma coisa assim que trabalha, né? Ela não para, né? Não tem jeito. Uhum. Ô, Angelina, nosso tempo se encerrou aqui, infelizmente. Ai, Mas eu queria que você é, fizesse suas considerações finais, inclusive falando sobre a sua página que você criou também, né? Que você criou, tá criando uma página que é parecida aí com a Doce Amargura também. Eu queria que você sim. falasse sobre isso um pouquinho, para a gente encerrar aqui. Não, eu quero agradecer de coração esse canal, que esse canal eu acho que amplifica assim a verdade, eu acho que expõe algumas injustiças. Eu acho que uma história assim como a minha, como a da Doce Amargura, da Dona Irene, entre tantas outras, eu acho que serve para abrir os olhos das pessoas, para não perder o dinheiro, para não enterrar o seu patrimônio aonde ela não vai ver retorno. Então, eu só tenho a agradecer a um canal como o seu. E, por fim, eu eu penso assim que nesse momento franquia não é um bom negócio. Para mim, ela não foi, ela não vale a pena. Vale mais a pena a pessoa abrir um negócio próprio e correr o risco por ela mesma. É, é melhor empreender com o coração lá e com a cabeça livre do que ser refém assim de uma vitrine bonita. Assim, então, eu penso assim que por mais que as pessoas estudem, contratem empresas de consultoria para fazer um estudo, eu acho que é muito válido, sim, porque de repente nesse bololô a gente pode ainda pensar uma franquia ou outra que vale a pena, mas é muito importante esse trabalho assim prévio para que a pessoa não coloque tudo a perder. Eu digo que não é ser negativista, né? É ser realista, na verdade. A gente mostra uma Hum. realidade que muitas pessoas desconhecem. Uhum. Te agradeço Franquia, demais, Angelina. Oi? muito obrigada, muito obrigada. Eu que te agradeço. Uhum. Muito obrigado. Bom, eu queria Show de bola. agradecer os apoiadores do podcast, né? O Displaylist Pro, que está sempre aqui com a gente, e a Winner, Desenvolvimento de Potencial Humano, também que é responsável aqui pelo nosso estúdio. Queria convidar novamente vocês para que se inscrevam no nosso canal, apoiem, para que o trabalho possa crescer cada vez mais. E não se esqueçam, se é franquia, tem que ser de fato. Um abraço e até a próxima.